E eu me apaixonei por esse homem, fiquei desesperadamente apaixonada por ele. Isso é um alerta para todas as mulheres, vocês que gostam muito de redes sociais, que gostam de ter contato com homens de fora. Cuidado, queridas, cuidado, isso é muito ruim. Não faça isso, minhas irmãs. Olá, graça e paz, mais uma vez aqui passando para conversar um pouco. Hoje eu venho falar de mim mesma. Já tem um tempo que eu venho orando a Deus e é interessante que Deus ele tem abrido meus olhos e tem me incomodado para falar de algumas coisas que se passaram na minha vida. E quando Deus ele te mostra, ele manda tu fazer alguma coisa, é melhor você obedecer porque para que não venha acontecer algo pior na nossa vida. E eu tenho relutado muito sobre isso, mas hoje eu acordei, sabe quando você tem uma sensação horrível de que se você não fizer aquilo, algo de errado vai acontecer contigo, com você. Eu vejo muito relato de mulheres que através das redes sociais, muitas vezes elas acabam até acabando o casamento, acabando desfazendo a família. Eu vejo muito esses relatos. E aconteceu um fato comigo em 2019 para 2020. Eu sempre fui dona de mim, sabe? Eu sempre achei que eu era poderosa assim no sentido de não ligar a ninguém, de não querer saber de ninguém, de estar com ninguém. Eu sempre cuidei das minhas coisas, eu sempre corri atrás, eu sempre ia atrás de tudo. E eu achava que eu era a Quinta Maravilha, a Bela Maravilhosa, só que não é bem assim. Em 2019, eu ganhei um telefone. Só pra você ter uma ideia, eu nunca ligava para ter Facebook, Message, WhatsApp. Na verdade, eu nem sabia mexer nessas coisas direito, porque a minha função era só trabalhar, eu só trabalhava. A única preocupação que eu tinha era de ir para a igreja, trabalhar para casa. Era trabalho, casa e igreja. Essa era a minha função. Até mesmo porque eu não sabia mexer e eu nunca fui muito boa com a tecnologia nem nada. Mas em 2019 eu ganhei um telefone, assim, aparentemente bom, né? Porque hoje, com certeza, já não é mais essas coisas. Mas na época, o Motorola, não era a última geração, mas era um telefone bom. E através desse telefone, eu pedi para minha filha colocar o Facebook, o WhatsApp e um bocado de coisas lá que tinha lá que eu não sabia e eu queria aprender. E eu pedi para ela colocar. Então, ela instalou o Facebook e o WhatsApp. Esse Facebook, na minha vida, foi uma perdição. Por quê? Eu não sabia de nada, não sabia o que acontecia. E instalando o Facebook, eu recebia muita solicitação de amizade, muito pedido de amizade. E aquilo para mim era tudo novo, eu não sabia mexer naquilo. Na hora quando eu aprendi a fazer algumas coisas, eu logo recebia e não sabia de nada, já ia recebendo qualquer coisa que aparecia. E uma dessas solicitações apareceu uma pessoa, na verdade, uma pessoa cafajeste, né? Porque eu não sabia de nada, não entendia nada. E essa pessoa, eu me sentia a dona da situação. Eu nunca era apegada a nada, nunca me apegava a ninguém. E eu, nessa situação, eu recebi aceitei uma dessas solicitações, que foi a perdição da minha vida. Porque, por exemplo, aquela mulher que trabalhava outra hora, que era responsável, que era só de casa para o trabalho, de trabalho para casa, de casa para a igreja, o cara me seduziu tanto que eu me apaixonei por ele. Eu não tinha ninguém, e aí, quando acontecem essas coisas, geralmente, quando a mulher não tem ninguém que acontece essas coisas, a situação é bem complicada. E aí, o que aconteceu? Eu não conhecia, ele era de muito longe, eu morava no Brasil, e ele era de muito longe. Uma coisa que eu nunca nem tinha visto o homem, nunca nem tinha visto ele. E eu me apaixonei por esse homem, fiquei desesperadamente apaixonada por ele. E o fato é que eu já não comia, já não bebia mais, já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia mais o que fazer, eu já não tinha mais o mesmo rendimento no trabalho, eu já não fazia mais o que eu fiquei doida, desesperada, ficava louca. E com medo, eu tinha um medo tão grande de que ele pudesse me bloquear,
que qualquer coisa que ele falasse eu já estava me pelando de medo. Isso é um alerta para todas as mulheres, vocês que gostam muito de redes sociais, que gostam de ter contato com homens de fora. Cuidado, queridas, cuidado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque eles têm um poder de mexer nas tuas emoções. Eu não sei o que eles têm, é um demônio da sedução, um demônio do feitiço, sabe? Que ele consegue te enfeitiçar. Eles conseguem te deixar louca. E aí o que aconteceu é que entre 2019 e 2020, até 2021, eu quase fico louca de pedra mesmo. Porque eu não sabia o que fazer, o homem morava muito longe, eu não tinha condição nenhuma de ir atrás. Às vezes Deus até faz acontecer algumas coisas na nossa vida pra gente não fazer loucura, porque naquela época, se eu tivesse dinheiro, eu tinha corrido o mundo, mesmo sem saber de nada. Mas aí, o que eu hoje, olhando para trás, eu fico pensando, meu Deus, como se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo besteira, fazendo bobagem, porque quando a gente vê as coisas pela internet é uma coisa, ao vivo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então eu sofri muito mesmo. Eu achei que pra você ter uma ideia, eu pesava 74 quilos, eu cheguei a pesar 48, eu estava desesperada, eu já não comia mais, não fazia nada, e eu tive que recorrer a Deus. Eu ia para a igreja direitinho, como deveria ser, mas nessa época eu fiquei desesperada, perdi a cabeça, perdi tudo, não queria mais saber de igreja, não queria saber mais nada, e eu ficava pensando de um jeito, como que eu podia fazer para me ir até aquela situação, e até o encontro daquele homem, e eu chamava ele para ir ao Brasil, ele disse que não podia, porque justamente era na época da pandemia, mas o fato é que eu sofri demais da conta, e eu já tinha um sonho de vir para cá, para Portugal, quando isso aconteceu. Na verdade, a vinda para cá, para Portugal, foi incentivada justamente por esse sentimento. Mas a minha salvação é que eu consegui me libertar a tempo. Eu consegui, através de muita oração, de muito choro, de muito jejum, de muito subir ao monte, eu consegui me livrar daquele sentimento horroroso que eu tinha. E um dia eu falei para Deus que eu me achava muito forte, que eu nunca me ligava a ninguém, mas aquela situação eu não estava suportando, que o Senhor tirasse aquilo de mim, que eu não estava tendo controle das minhas emoções. E foi com muita luta que Deus foi tirando. Mas aí tirou essa situação, mas a vontade de vir embora para Portugal não saiu. Então, isso seja um alerta. Você não sabe com quem você está se relacionando, você não sabe se é um psicopata, você não sabe se é alguém de caráter, alguém que presta, alguém que possa te ajudar, porque dependendo da situação, ela vai te colocar no fogo. Não faça isso, minhas irmãs. Eu não sei por que Deus me incomodou para me fazer esse vídeo, mas o fato é que ele já está me incomodando há muito tempo. Quando a gente não faz alguma coisa que aquilo que Deus faz, a tendência é nós sofrermos. Nós que servimos a Deus, nós que estamos na presença dele, nós temos que obedecer o que ele fala, o que ele quer. Então, o que ele quis foi que eu viesse aqui nesse vídeo falar um pouco do que aconteceu comigo. Hoje eu consegui me libertar, mas ficou sequela em mim, porque de vez em quando eu ainda sinto uma certa ansiedade, vem uma ansiedade, uma coisa assim no meu coração, e aí logo eu me lembro de Deus, e expulso a situação, eu expulso esse mal. Mas não é fácil quando você se liga a uma pessoa, e como você se liga a uma pessoa que você não conhece, você não sabe o que fazer, você fica desesperado, porque eles são preparados para isso, sabe? Eles sabem como te cativar, ele sabe como te ludibriar. Não entra nessa, porque isso é furada. Muitas vezes acontece, muitas mulheres já foram mortas através disso, por elas dar ouvido às emoções. Mexer com as emoções é a pior coisa da vida do ser humano. Mexe com tudo. Se nós não estivermos bem emocionalmente, nós não podemos trabalhar, nós não podemos fazer nada. Nós ficamos igual múmia, parada, vegetando. Então eu não sei para quem realmente eu estou falando isso, mas alguém está precisando ouvir. Então, se você está se relacionamento à distância com alguém, peça a Deus direção, porque eu sei que a única pessoa que vai te ajudar é Deus, porque Deus, ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas, ele vê o que tu não vê, ele sabe todas as coisas. A minha sorte foi ter recorrido a ele,
Porque se eu não tivesse recorrido a ele, meu sofrimento teria sido muito maior e talvez eu teria até perdido a minha vida. Eu louvo a Deus porque Ele me ama de verdade. Eu louvo a Deus porque Ele guarda a minha vida. Eu louvo a Deus porque Ele não desiste de mim. E Ele também não desiste de você. Coloca toda essa situação nas mãos dEle. Pede para Ele uma direção. Não vai fazendo as coisas, metendo os pés pela cabeça, porque eles têm o poder de te enganar. O diabo, ele é enganador, ele é um espírito enganador. Aquilo que parece muito bonitinho, ele só aparenta. Pela internet é só aparência. Quando você vai ver de verdade, não tem nada a ver com aquilo que ele aparenta. Então, que isso fique um alerta para vocês. Graças a Deus eu consegui chegar até aqui em Portugal, porque eu pedi a Deus, Deus me deu a direção. Foi direção dele, ele me permitiu que eu chegasse até aqui, mas que ele me libertou primeiro. Mas, minhas irmãs, não sei para quem que eu estou falando isso, mas seja lá quem for, se você estiver se relacionando com alguém, se você estiver em contato com alguém, peça direção a Deus. Peça direção a Deus primeiro, porque a sua vida é preciosa. Deus te ama. Você é precioso. Você foi feita em forma única. E Ele te ama. Todos nós, Ele nos ama, Ele deu a própria vida por nossa vida, por nossos pecados. Então, se você tiver alguma coisa, né, em algum relacionamento que é meio estranho, você não conhece talvez a pessoa, peça direção a Deus, entra mesmo com a cara no pó, faz o que você tiver que fazer. E pede para Deus te dar o livramento, porque Ele livra, tá bem? Então é isso, que Deus abençoe, que possa livrar a muita gente que possa estar vendo esse vídeo, que sirva para alguém, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesse momento eu coloco essa situação nas tuas mãos, e seja lá quem for que esteja precisando de ouvir essa palavra, eu peço que o Senhor vá em direção dessa pessoa, Pai, e meu Pai, abençoa ela, liberta ela, Senhor, faz aquilo que ela está precisando, na libertação daquilo que ela esteja precisando nesse momento. Eu te louvo, te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor me ouviu, e o Senhor vai ouvir aquela irmã que está precisando, em nome de Jesus, porque o perigo aqui é para as mulheres, mas é para as mulheres. Amém?